Confirmo que me estão a ouvir bem. Perfeitamente bem. Ótimo. Nós estamos ainda a menos de metade dos inscritos para esta sessão, mas se calhar começávamos para não prejudicar quem chegou a horas e, entretanto, vamos esperando que se juntem todos, os inscritos, pelo menos. Muito bem, então, sem mais demoras, começo por dar os bons dias aos nossos membros, ainda não nos tínhamos visto este ano. É o primeiro evento que abre o ano, de 23. Como sabem, temos esta manhã 2 eventos. Um primeiro, que é este que já tem no vosso ecrã, sobre o plano de atividades e orçamento para este ano. E o segundo evento, a partir das 11h30, sobre o novo grupo de trabalho focado num tema social muito relevante, atualmente, evidentemente, o tema da diversidade, da equidade e da inclusão, DEI, em acrónimo. Eu começava só por recordar a todos que esta reunião está a ser gravada e, por isso, sem mais demoras, começava por mostrar um mosaico, partilhar um mosaico. Aliás, começava por partilhar o índice desta apresentação com todos. Portanto, a ideia é, primeiro, ter aqui um mosaico, como eu dizia, das atividades que tivemos ao longo do ano de 2022. Não queremos ser demasiado exaustivos, não temos muito tempo, gostávamos de abrir espaço a que pudessem também participar nesta sessão. E, portanto, é só um flash, literalmente, até porque teremos a oportunidade de falar sobre o ano transato, o ano passado, na próxima Assembleia Geral, em que partilharemos o relatório e contas do ano passado. Depois disto, então, entramos no tema que nos traz cá hoje. Primeiro, partilhar convosco um conjunto de linhas de orientação estratégica que resultam de uma reflexão que temos vindo a fazer com a nova direção, que tomou posse na última Assembleia Geral, em março do ano passado. Depois, especificamente, apresentar-vos aquilo que são as metas que nos propomos alcançar este ano. Depois, as atividades por área, e aqui teremos o gosto de ter as várias responsáveis da área. Temos alguém com o microfone ligado. E temos o gosto de ter os responsáveis da área do BCSD, os três que farão a apresentação das suas respectivas atividades previstas para este ano. E depois eu fecho com a calendarização geral, que também é só um slide, e uma estimativa orçamental, e por último a apresentação, no que é demais, da equipa atual e da direção atual também. Bom, então sem mais demoras, o que é que eu diria sobre 2022? Muitos de vós participaram nas nossas atividades do ano passado. Foi um ano muito rico, muito intenso, muito cheio de atividades. Diria que tivemos um encontro de delegados, olhando aqui para as fotografias, que correu particularmente bem nas Carpintarias de São Lázaro, é a fotografia no canto superior esquerdo. Tivemos uma boa notícia, que foi termos ganho, e vamos falar sobre isso hoje, um projeto financiado pelo PPR, no âmbito de um consórcio, que nos permitiu contratar 4 pessoas para trabalhar o tema da moda até dezembro de 2025 e apoiar a indústria da moda a fazer transição para a sustentabilidade. Foi uma ótima notícia, foi o maior projeto sempre do BCSD Portugal, e já temos 22 anos de vida com financiamento público. Lançámos o Pacto de Mobilidade Empresarial em Braga, temos ali a fotografia à direita, onde está também o Sr. Presidente da República. Tivemos a edição de a publicação de vários relatórios, o grupo de trabalho Clima e Energia teve progressos, tivemos uma presença, alguns de vós estiveram lá, tivemos uma presença nas conferências do Estoril, em setembro, na Nova. Tivemos depois 3 conferências nossas em novembro, em 3 sítios diferentes, sobre 3 temas diferentes: a cadeia de valor, o tema da biodiversidade e o tema das finanças sustentáveis. Numa delas lançámos uma nova app que teremos em breve disponível para os nossos membros, que permitirá aos membros fazerem um rastreio ou um self-assessment, um autodiagnóstico do grau de maturidade ESG das suas cadeias de valor, e permitirá também traçar planos de ação para 2030, de acordo com os compromissos internacionais. Enfim, tivemos envolvidos em múltiplos prémios, tivemos um evento, vimos aqui um tubarão branco, a Sylvia Earle, em perigo de vida, aqui embaixo no rodapé. Tivemos um evento chamado Business for Ocean, no âmbito da Cimeira dos Oceanos, que passou por Lisboa, das Nações Unidas, em junho do ano passado. Enfim, uma série de atividades, o Act for Nature, também com novas rondas de adesões, entre outras atividades. Portanto, foi um ano muito, muito intenso, e obviamente aquilo que propomos fazer este ano também resulta da avaliação
também ainda estava a ver aqui as terças com impacto que fizemos com o membro Abreu, enfim. Mas dizia, o que vamos fazer este ano, ou o que nos propomos fazer este ano, resulta também de uma avaliação que fazemos do ano 2022 e das sugestões que fomos ouvindo de cada um de vós, membros, delegados e não só, ao longo do ano. Então, mas antes de irmos às atividades deste ano, eu gostava de vos lançar um desafio, novamente, reiterar, renovar o desafio de responderem ao nosso questionário de satisfação. Temos até dia 26 de janeiro para ouvir as vossas comentários, ter as vossas apreciação do grau de satisfação face às atividades em 2022 que nós fomos desenvolvendo. A Júlia acaba de partilhar no chat um link também, para quem não tenha tanta facilidade com os QR Codes. Nós enviámos por e-mail este link já no passado, portanto pedia muito, quanto mais adesão tivermos a este inquérito, que é um inquérito muito curto, 15 minutos responde-se, mais valores seremos capazes de criar para os membros, porque mais focados estaremos naquilo que são os seus desejos e necessidades e desafios. Também, antes de irmos às atividades para este ano, dizer que para a semana temos um novo evento, quinta-feira que vem, dia 26, que são dois, na realidade, tal como esta manhã. Temos uma primeira metade sobre tendências ESG, temos quase 300 inscritos já para esse evento, portanto as tendências ESG para 2023, e vamos ter o Ricardo Zósimo e a Filipa Pires Almeida, um da Católica, outro da Nova SBE, a dar-nos as suas perspectivas sobre aquilo que são as tendências mais prementes ESG para este ano. E depois, na segunda parte da manhã de quinta-feira, temos um evento também sobre a diretiva de due diligence, de dever de diligência da União Europeia, para a qual temos convidadas a VDA, a PwC e a EDP. Portanto, desafio-vos, quem possa ainda não estar inscrito, também inscrever-se para a semana, no evento da semana que vem. Bom, então, sem mais demoras, quanto a este ano, nós tivemos a tomada de posse de novos membros dos órgãos sociais na última Assembleia Geral em março do ano passado, designadamente uma nova direção. A direção passou a ser composta por 9 empresas, era composta por 7. Fizemos uma reflexão conjunta e chegámos a 3 ou 4 pontos de convergência, digamos assim, para este mandato que durará até 2025, no fundo até ao final de 2025. Definimos um propósito para o BCSD Portugal, um purpose, que é este: transformamos a economia em benefício das pessoas e do planeta, ponto, é isto que nós fazemos, é esse o nosso propósito. Definimos também uma escala de atuação. Nós no final do ano passado, portanto há 15 dias sensivelmente, tínhamos 150 membros, definimos como meta 200 membros até a final de 2025 e definimos melhor a afetação de tempo e esforço a cada um dos nossos públicos-alvo. Como sabem, nós temos 3 públicos-alvo. O primeiro e o mais importante são as empresas-membro, que nós chamamos business to business, mas depois temos também, supletivamente, complementarmente, o governo ou as instituições públicas, no sentido de fazermos advocacy, lobbying por temas ESG, e aí é o business to government, e por último temos o business to society, que é a sociedade em geral, e levar o tema da sustentabilidade à sociedade em geral. Fizemos um fine-tuning, nós tínhamos como meta, nós tínhamos como indicação de esforço 80% para B2B, 10% para B2G e 10% para B2S, e tirámos 10 pontos percentuais de B2B para poder investir mais em B2G, ou seja, queremos estar mais envolvidos no design da política pública, quer a montante, no desenho, quer depois a jusante, na resposta, por exemplo, e na participação em consultas públicas, em fases finais, mas os nossos membros manifestaram esse desejo de que nós tivéssemos maior presença no espaço público, no espectro público, e portanto fomos buscar um bocadinho da afetação B2B para entregá-la à B2G. Portanto, isto foi uma reflexão feita com a direção. Joana, obrigado. O que é que resulta destas reflexões também? A ideia de que é muito importante crescermos, e é muito importante crescermos exato, é muito importante crescermos porque o tema da sustentabilidade é um tema que tem que acelerar a propagação do tema e, portanto, nós temos que crescer desde logo por isso, porque é muito importante levar o tema da sustentabilidade ao maior número de empresas o mais rapidamente possível, evidentemente. E para isso, para crescer, nós temos que ser capazes de o fazer, para isso acontecer de forma sustentada, temos que ser capazes de o fazer, por um lado mantendo os níveis de satisfação dos membros atuais, e por outro, mantendo a viabilidade económico-financeira do BCSD, já lá vamos. Quanto à satisfação dos membros,
nós definimos 3 ou 4 aspectos críticos importantes. Primeiro, esta ideia de irmos tendo sempre abordagens muito práticas, assentes em ferramentas e soluções. Era menos assim no passado, é mais assim no presente, é essa a nossa percepção. Por exemplo, as empresas que, para serem signatárias dos projetos Act for Nature ou Pacto de Mobilidade, tinham que tomar medidas, têm que tomar medidas concretas, ou a app Jornada 2030, de que eu há pouco falava, que permitirá aos tais autodiagnósticos, é também uma ferramenta muito prática, no sentido em que tem um outcome, tem um entregável, digamos assim, muito concreto, que poderá ajudar as empresas a definirem estratégias ESG para a década. E, portanto, a ideia do BCSD não ser só conhecimento abstrato ou muito conceptual, ser baseado no fundo, sermos uma sandbox de ferramentas práticas que ajudem os membros a incorporar a sustentabilidade nos seus modelos de negócio e cadeias de valor. Depois, a ideia também de crescer respeitando e valorizando e procurando melhorar os níveis de satisfação dos membros, cruza-se com esta ideia de aprofundarmos mais o trabalho em certos setores. Quando o BCSD apareceu há 22 anos, muito poucas empresas tinham conhecimento sobre estes temas e, portanto, as nossas abordagens eram muito superficiais, sem nada de pejorativo. Estávamos em uma fase muito inicial. Hoje, imensas empresas, imensos setores já sabem imenso sobre este tema e, portanto, nós temos de ser capazes de entrar em maior detalhe em certos temas e em certos setores. Há pouco eu falei da moda, vamos aprofundar esse setor, esse tema ao longo dos próximos anos, mas também fizemos uma formação específica o ano passado para o setor da construção. Lançámos um pacto de mobilidade, o tema da mobilidade. Temos um site e uma newsletter sobre finanças sustentáveis e, portanto, há verticais, porque manteremos sempre uma abordagem horizontal, mas há verticais que temos que ir explorando. Depois, o tema de apostar mais na formação. Nós lançámos uma plataforma Moodle, como se recordarão, há cerca de um ano, que tem vindo a ser muito útil e frequentada, digamos assim. Vamos lançar na conferência anual deste ano uma academia BCSD Portugal. Os nossos membros têm-nos pedido mais formação em formatos alternativos aos da academia. Depois também esta ideia de uma maior disponibilidade para o desenvolvimento de atividades em parceria, atividades em parcerias bilaterais ou multilaterais. Os membros pedem-nos cada vez mais eventos em parceria, newsletters em parceria e, portanto, estamos disponíveis para alargar, estamos mais permeáveis, estaremos mais permeáveis a fazer eventos em parceria. E, por último, a ideia de que temos que ser capazes de reter a equipa do BCSD Portugal, porque a qualidade das nossas respostas também depende de termos uma equipa que tenha níveis de rotação inferiores àqueles que têm sido dos últimos 2, 3 anos. Temos um mercado muito quente. Por outro lado, eu dizia há pouco, temos que garantir que crescemos, mantendo, melhorando a satisfação dos membros, mas também garantindo a viabilidade económica ou financeira do BCSD, e para isso decidimos rever o valor de cotas anual. Presumo que a maioria de vós já tenha essa informação, seguiu por e-mail no final do ano passado, mantendo o valor das cotas já agora para as pequenas empresas, mas desde logo para poder fazer face à inflação galopante e que os salários do BCSD Portugal da equipa pudessem acompanhar essa inflação galopante, porque somos todos vítimas. Segundo, aumentar o número de projetos que beneficiam de financiamento público, e para isso decidimos contratar uma Head of Projects and Innovation, para aproveitar esta maré de financiamentos europeus, pelo menos até 2030, em valor recorde, para temas ESG. Começa em fevereiro, a Cláudia, já apresentamos a equipa mais à frente, e por último, a ideia de introduzir também mais a filosofia pay-per-use. Nós temos tido muitos projetos de adesão gratuita, o Act for Nature é um exemplo, enfim, milhares de outros exemplos, o Pacto de Mobilidade, podia dar vários exemplos, e temos que começar, depois de fases piloto, fases experimentais de projetos, 1 ano, 2 anos, eles têm que começar a ser pagos, até porque, ainda que modestamente, até porque se as empresas não os valorizarem a esse ponto, é porque os projetos em si não têm muita atração, não têm muito interesse e temos que procurar outros projetos melhores, que gerem mais valor, digamos assim. Bom, isto para dar uma perspectiva daquilo que foram as linhas de orientação estratégica para o triênio que se conclui em 2025. Joana, quanto às atividades para este ano, principais metas antes das atividades, o que é que são as metas? Primeiro, aprofundar o tema social, nós vamos falar sobre isso na segunda parte da manhã, através da criação deste novo grupo de trabalho sobre o tema diversidade, equidade e inclusão, e eu não vou aprofundar agora o tema, porque vamos ter na segunda parte da manhã uma sessão só focada neste tema. Melhorar a visibilidade do BCSD Portugal, porque se queremos ter mais influência, digamos, ao nível do tal grupo público-alvo Business to Government, B2G,
mais influência na esfera pública, temos que ter visibilidade, e essa visibilidade tem que ter credível, evidentemente, e, portanto, para o efeito, contratámos uma agência de comunicação que começa a colaborar connosco para o mês que vem, e vamos tentar ter mais presença nos mídia. Por outro lado, também a meta de realizar a conferência anual deste ano sobre os desafios das metas que estão definidas até 2030 e 2050, mas sobretudo 2030, e que contributo podem as empresas dar. Mais à frente a Júlia apresentará já uma proposta de agenda para a conferência deste ano, que em breve receberão por e-mail. Manter as prioridades temáticas que já temos, finanças sustentáveis, ODS, temos um site, cadeia de valor, temos agora a app, biodiversidade, o Act for Nature e regulamentação, temos uma newsletter em parceria com a VDA e com a PwC. São desde logo também metas para este ano, manter estas prioridades temáticas, porque sentimos que é isso que nos pedem os membros. Agora, numa perspectiva mais quantitativa, para este ano alcançar os 165 membros, fechámos o ano passado com 150, queremos até 2025, final, chegar aos 200, como há pouco disse. Isto é uma variação de 10% face ao ano passado. Segunda meta quantitativa, alcançar já agora os 170 mil visitas ao nosso site, o que é uma variação de mais 10% face ao ano passado. É ao nosso site institucional, acrescem já agora as visitas às plataformas ODS-PT, que é a nossa, sustainablefinance.pt e Jornada 2030. A alcançar os 900 formandos, e aqui temos um grande salto. E por último, alcançar os 17 colaboradores, atualmente temos 15, e portanto a ideia é ter mais 2, recrutar mais 2, que serão estágios profissionais, por acaso, neste caso, já para este ano, já agora no primeiro trimestre. Bom, então, indo às atividades por área e dando espaço para que cada área as apresente, evidentemente, eu tenho o gosto de chamar à sessão a Maria João Coelho, que muitos de vós já conhecem, presumo, e sem mais demoras, nós temos, como sabem, 3 áreas, portanto, uma área de conhecimento, que chamamos Knowledge, temos uma área de formação, e o responsável é o Tiago, este também está connosco, e temos uma área de comunicação e eventos, a Júlia é responsável, também está connosco, e portanto vamos ter os 3 a apresentar cada um a sua área. Abre a Maria João com a área de Knowledge. João, sem mais demoras. Bom dia a todos. Vamos então começar com esta área, dar sobretudo nota em primeiro lugar que nós somos uma equipa, enquanto equipa do Knowledge recente, está a fazer um ano todas conjuntamente. Comigo, a Natália Alencar, a Catarina Soares e a Inês Alves, fazemos parte então desta equipa do Knowledge, e nós tivemos necessidade, olhando para trás para 2022, o que foi 2022, sistematizar o que era o nosso trabalho, o que eram as linhas, digamos assim, ou as sublinhas de atuação no que respeitava ao Knowledge, e portanto, na verdade, temos 2 grandes blocos, e daí trazer-vos precisamente esses 2 grandes blocos, que é o dos grupos de trabalho e o das iniciativas, e portanto vamos apresentar separadamente, porque efetivamente cada um deles têm os seus planeamentos próprios. No que respeita aos grupos de trabalho, o que procurámos para 2023 foi sistematizar mais o que fazemos metodologicamente, e a abordagem ser muito similar de grupo de trabalho para grupo de trabalho, obviamente depois cada um com o seu âmbito específico. E portanto, desde logo, procurar ter 3 a 4 reuniões por ano em cada GT, naturalmente que pode sair daqui destes números se justificar, se os membros também solicitarem, portanto, naturalmente é só para termos aqui um referencial, será a partir de 3 a 4 reuniões por ano. Uma sessão temática, pelo menos, procuraremos desenvolver uma sessão em que, no fundo, dentro do que são os temas prioritários para aquele ano, naquele GT, vamos fazer, trazendo ou oradores externos para, enfim, apresentar o tema e debater com os membros do grupo de trabalho, ou ser uma sessão em que os próprios membros do grupo de trabalho fazem partilha de boas práticas e de exemplos que queiram trazer e casos de estudo. Portanto, sessões que são focadas num tópico e para discutir e criar, no fundo, networking e brainstorming em torno desse tópico. Depois queremos, em cada grupo de trabalho, procurar ser cada vez mais específicos e concretos nos outputs que trazemos para os nossos membros e, sobretudo, que respondam a desafios e as necessidades que as empresas vão sentindo no seu dia-a-dia, no que respeita a esta área tão lata que é a sustentabilidade. E, portanto, em cada grupo de trabalho vamos
vamos procurar identificar que tipo de atividade é que faz mais sentido face a esse desafio a que queremos dar resposta. E, portanto, será ou por via de uma task force, que é, no fundo, uma subequipa que vai, de facto, trabalhar connosco com um ritmo mais intenso e num determinado período no ano. Em geral, estamos a apontar para o segundo trimestre do ano, em que, de facto, em função do que é o output a produzir, faremos um mini cronograma associado a essa task force. O ano passado, só para terem como referência, uma das task force que tivemos foi de produção do guia de materialidade, de apoio às empresas no apuramento da materialidade, como sabem, e que lançámos nas jornadas de sustentabilidade no final do ano, e portanto vamos procurar trazer esse formato para alguns dos grupos de trabalho, onde haja de facto um output que se queira com alguma profundidade e daí justificar-se uma subequipa com trabalho mais intenso, ou então, por exemplo, uma sessão colaborativa, onde pode ser online ou até presencial, de um dia, enfim, veremos, 2 dias, teríamos sempre que pensar em função dos objetivos, do que queremos alcançar, mas em todo o caso procuraremos sempre ter aqui coisas mais específicas de trabalho mais concreto para chegar a outputs que sejam úteis. Por outro lado, naturalmente, sempre partilha de experiências e boas práticas entre os membros do GT, seja por via destas situações que já vos expliquei, sessão temática, task force, sessão colaborativa, mas também nas próprias reuniões de grupos de trabalho, ter de facto uma segunda parte das reuniões onde faz sentido haver alguma partilha, alguma discussão em torno de algum tópico. E por fim, não menos relevante, pelo contrário, é no fundo o que é sempre o pano de fundo em cada GT, é fazer o acompanhamento das políticas públicas e outras iniciativas nacionais e internacionais sobre aquele específico tópico daquele grupo de trabalho. Portanto, no fundo, estas são as atividades gerais que são transversais a todos os grupos de trabalho. Do ponto de vista dos temas prioritários, como sabem, e quem tem estado como representantes nos grupos de trabalho, temos feito reuniões de balanço 2022 e de projeção 2023 e a discutir convosco o que podem ser esses temas prioritários e, de facto, das várias reuniões que já tivemos, os que vamos elencar de seguida são esses temas, no fundo, já consensualizados, digamos assim, entre os grupos. Dar nota que teremos 5 grupos de trabalho, aqui estão 4 e teremos o quinto no slide seguinte. Primeiro, clima e energia, onde vamos focar, seja por via de uma sessão temática, de uma task force, de uma sessão colaborativa, veremos em que formato, vamos focar à partida estes três temas: avaliação de risco climático, medição e redução da pegada de carbono, especialmente focado nas emissões de âmbito 3 e mercados de carbono. Depois, relativamente ao grupo de trabalho biodiversidade, teremos, por um lado, as Nature-Based Solutions, as metodologias de avaliação dos riscos, impactos e dependências da biodiversidade, também esta Task Force on Nature-Related Financial Disclosures, TNFD, portanto, trazer também este tópico para discussão e tratamento no âmbito do grupo de trabalho, e ainda metodologias de medição do capital natural. No âmbito do novo grupo de trabalho Cadeia de Valor e Economia Circular, tínhamos um grupo de trabalho em 2022 de Economia Circular e tínhamos também um grupo de trabalho de Jornada 2030, muito focada numa iniciativa, e como tivemos a preocupação de separar grupos de trabalho e iniciativas, temos um grupo de trabalho que se dedica aos temas ESG na perspectiva da cadeia de valor e traz naturalmente o tema da circularidade, porque é por via da cadeia de valor que se alcançam muitas das oportunidades de circularidade. E neste âmbito deste grupo de trabalho teremos então como temas prioritários ferramentas e indicadores de circularidade, práticas de procurement sustentável e avaliação de fornecedores e ainda transparência e rastreabilidade da cadeia de valor, sobretudo enquanto mapeamento de soluções tecnológicas existentes. Quarto grupo de trabalho, reporte e finanças sustentáveis. Aqui, neste âmbito, sendo um grupo que já existia, trouxemos para a denominação a palavra reporte, porque efetivamente muitos dos temas de reporting eram tratados neste grupo de trabalho, naturalmente que são transversais aos outros grupos de trabalho, e não quer dizer que, e mesmo a todos os membros, então não quer dizer que não hajam sessões mais abertas, como já temos vindo a fazer, as temáticas, por exemplo, em que abrimos a todos os membros, ainda que não façam parte do grupo de trabalho. No contexto deste grupo de trabalho, tópicos identificados como prioritários: a taxonomia europeia, os novos atos delegados que se esperam no âmbito da taxonomia verde ou mais ambiental, digamos assim, a taxonomia social, por exemplo, também, a nova diretiva CSRD, de comunicação de informações de sustentabilidade das empresas, a proposta de diretiva relativa ao dever de diligência das empresas em matéria de sustentabilidade, a due diligence, que teremos uma sessão em breve, sessão temática, na próxima semana.
desde logo, no fundo, seja num formato, lá está, eventualmente será numa sessão colaborativa, vamos querer fazer um roadmap do que nos espera do ponto de vista da legislação e novas exigências de reporte e finanças sustentáveis, que muitos dos nossos membros têm pedido, de perceber o que é que aí vem e o puzzle, qual é que é o puzzle, que mapa, mostrar o mapa, e portanto um bocadinho vamos estar a trabalhar nisso, neste grupo de trabalho. Depois, passando para o seguinte, então, o nosso quinto grupo de trabalho, digamos assim, em 2023, é este novo grupo de trabalho, Diversidade, Equidade e Inclusão, que vamos fazer uma sessão já de seguida, não vamos aqui desenvolver muito mais, dar-vos nota que a partir da sessão seguinte, da segunda parte, haverá um formulário de inscrição para os membros que estejam interessados em ter seus representantes neste grupo de trabalho, uma das iniciativas de ações que temos prevista neste contexto, e que falaremos mais de seguida na outra sessão, é um estudo sobre o modo como os membros tratam o tema social e especificamente a diversidade, equidade e inclusão. Portanto, fechamos bloco grupos de trabalho, no formato que já conhecem, com aquelas atividades transversais, e agora passamos para o bloco iniciativas. No contexto das iniciativas, há 3 iniciativas que já serão do vosso conhecimento, que nós temos, que o BCSD promove não só, até agora, falando de grupos de trabalho, esta é a nossa proposta de valor exclusiva para membros do BCSD Portugal, e agora, quando passamos para as iniciativas, é uma proposta de valor que trazemos naturalmente para os membros, mas abrimos a não membros, a empresas que ainda não fazem parte do BCSD Portugal. E, portanto, quais é que são as iniciativas? Carta de Princípios e Jornada 2030, Act for Nature Portugal e o Pacto de Mobilidade Empresarial Braga são as 3 que já existiam em 2022 e que continuaremos em 2023 e mais além. E, portanto, no contexto da Carta de Princípios e Jornada 2030, teremos o acompanhamento das empresas signatárias, começamos a colocar no calendário sessões específicas de informação e esclarecimento, já tivemos em 2022, mas agora de uma forma mais sistematizada. Faremos o lançamento e gestão da ferramenta da Jornada 2030, como sabem temos uma parceria com a Cimol e a IBM, no sentido de desenvolver uma ferramenta de gestão de indicadores da Jornada 2030 e, portanto, no fundo ela já está operacional para signatários desta iniciativa e vai ser aberta a não signatários, uma versão mais light, obviamente, as funcionalidades profundas estão só para signatários, mas vamos lançar em breve. E depois queremos criar este ritmo de todos os anos ter um retrato agregado em termos de maturidade em sustentabilidade das empresas que são signatárias desta iniciativa. Já fizemos isso no final do ano, como sabem, em 2022 e pretendemos fazê-lo também em 2023. No Act for Nature Portugal, naturalmente também um acompanhamento das empresas signatárias, das atuais, também, enfim, das futuras, naturalmente, no contexto da 4ª vaga de adesão que vamos lançar, e pela primeira vez teremos um período de reporte e de preparação deste relatório de desempenho, porque fechamos um primeiro ciclo de Act for Nature Portugal e, portanto, as empresas signatárias de 2020 estarão a reportar nos próximos meses o que foi a execução dos seus compromissos, do que assumiram, e, no fundo, também uma perspectiva de novos compromissos que venham propor, e daí ser a novidade, digamos assim, de calendário que traremos aqui para o Act for Nature Portugal. Depois, no âmbito do Pacto de Mobilidade Empresarial de Braga, é um segundo ano deste pacto, lançámos-lo o ano passado, já temos 37 empresas signatárias, naturalmente com um parceiro muito forte que é a Câmara Municipal de Braga, e que, no fundo, vamos então ter uma nova fase de adesão a este pacto e faremos naturalmente o acompanhamento não só das empresas signatárias, em sessões que temos também em calendário, mas, por outro lado, o que é a implementação das ações por parte das empresas e a medição dos impactos. E por fim, queremos então ter uma nova iniciativa também no contexto da mobilidade sustentável e, portanto, lançar um novo Pacto de Mobilidade Empresarial num novo conselho. É um trabalho que ainda estamos a trabalhar, ainda está embrionário, digamos assim, mas é no sentido de procurar lançar um novo pacto. Fechados, grupos de trabalho e iniciativas. No fundo, outras atividades que desenvolvemos, que acabam, no fundo, por abrir também, nomeadamente, por exemplo, ao B2G, até agora falámos muito em B2B, mas do nosso lado, Knowledge, também acabamos por dar o nosso contributo do ponto de vista desta influência ao nível das políticas públicas, desde logo em termos de participação em consultas públicas nacionais e europeias. Do ponto de vista nacional, como sabem, muito provavelmente teremos uma
mercado voluntário de carbono, teremos iniciativas relacionadas com a operacionalização da Lei de Bases do Clima, teremos o plano de ação, o novo plano de ação da economia circular e outros que antevemos e que possivelmente este ano será um ano rico, será bom sinal de iniciativas legislativas para que poderemos acompanhar convosco. Eventualmente realização de manifestos, nomeadamente associada à COP28, que teremos no final do ano. Faremos o acompanhamento e participação que já vimos fazendo em redes nacionais e internacionais, desde logo naturalmente o WBCSD, o CISL, o Business for Nature, o Pacto Português para os Plásticos, o Pacto da Água e também a nossa participação que temos em vários conselhos consultivos, como o da Casa do Impacto, o do Turismo de Portugal, do Centro Nacional de Competências para a Inovação Social, entre outras. Faremos, no fundo, do nosso lado Knowledge, apoiamos, no fundo, a avaliação de candidaturas, quando o BCSD, no fundo, faz parte do júri de determinados prémios. Neste caso, o Prémio Alfredo da Silva já irá para a sua terceira edição, o Prémio Empreendedorismo e Inovação Agrícola, o Portugal Digital Awards, o Prémio SME Enterprise e os Prémios Cidades Mais, entre outros. Depois, temos aqui os dois próximos pontos, são iniciativas que gostaríamos de desenvolver, mas para o qual não está de facto orçamentado para 2023 e, portanto, será no fundo também muito do que os membros também queiram fazer connosco, desde logo do ponto de vista de um evento ou um estudo Tech for Good. Na verdade, é uma temática que temos procurado trazer para o BCSD, nomeadamente desde 2019 e com a conferência anual que se dedicou ao tema da Sociedade 5.0. Também tivemos o Dia Mundial do Ambiente em parceria com a APDC em 2020. Queremos dar continuidade a este tópico porque sabemos que é por via da transformação digital e das soluções tecnológicas que vamos procurar mover esta transição, fazer a transição da sustentabilidade. São, no fundo, irmãos gêmeos que estão aqui a par e passo e contribuem e fomentam, não é? A sustentabilidade, daí que é um tema que não queríamos deixar cair. Na verdade, enfim, dependerá das oportunidades também, já temos vários membros interessados em que possamos trabalhar neste tema. Outra possibilidade de trabalho, enfim, que gostaríamos de ver no futuro, o BCSD trabalhar, é de lançar um observatório, seja um observatório mais associado a um acompanhamento das tendências ESG ou um tema específico como a ação climática, no fundo, associar, no fundo, a este bloco que é o conhecimento, esta noção de ser um observatório, que acompanha as tendências, acompanha o evoluir e traz os seus inputs e contribui para perceber o que é que falta e para onde é que podemos ir. Portanto, o primeiro passo seria realizar um estudo sobre a implementação deste observatório. Não temos orçamento para 2023, mas é em perspectiva o que gostaríamos de vir a ter no BCSD no futuro. Eu acho que do meu lado está. E agora eu passo. João, és tu, não é? Sim, precisamente sou eu. Estava aqui a responder uma mensagem da Diana Nicolau, Diana, sem querer expor demasiado, mas já acaba a resposta sobre o Pacto de Mobilidade precisamente e o que poderá ser a futura replicação noutros concelhos. Bom, os projetos é uma área que tem tudo para crescer no BCSD Portugal, eu disse isso a abrir. Nós acabamos de contratar uma Head of Projects and Innovation, que a ideia desta função é precisamente tentar alavancar, tentar aproveitar ao máximo, sempre de forma sustentada, claro, e sem perder o foco nos membros, mas tentar aproveitar ao máximo estas novas oportunidades de financiamento, até porque temos sido muito convidados para fazer parte de consórcios que se candidatam a linhas de financiamento europeias ou nacionais em temas ESG. Bom, e portanto, e não temos conseguido responder a todas. E, portanto, eu aqui realçava só 3 projetos que já estão em curso. Temos, por um lado, o Passaporte de Materiais, que é um projeto liderado pela EFASEC e que é financiado pelo PRR. A nossa participação neste projeto é relativamente diminuta, mas não deixa de ser importante. É um tema, o Passaporte de Materiais, muito relevante ao nível da União Europeia e no futuro será a nível nacional, etc. Fomos desafiados também e integramos esse consórcio, ainda não temos o resultado da candidatura, mas estamos otimistas, desafiados, dizia, para um projeto sobre o tema de soluções de energia sustentáveis, cruzadas com novas soluções de microfinança e de finanças sustentáveis, e no fundo tentar ter aqui um conjunto de roundtables que promovam o matchmaking entre as comunidades
a precisar de soluções de energia e os providers e as novas soluções que existem, alavancando o digital e as novas soluções de financiamento. E este é liderado pela S317 Consulting, que até já foi nosso membro. E depois temos um projeto, este sim já em curso, que permitiu, eu dizia, abrir a contratação de 4 pessoas para a equipa, sobre o tema, um projeto sobre o tema da bioeconomia no setor têxtil e vestuário, no fundo ajudar a indústria a fazer essa transição para uma bioeconomia, a indústria têxtil e vestuário, e vamos estar muito a atuar ao nível da inovação e da capacitação. Capacitação mais no sentido de formação, mais convencional, da indústria, mas depois também inovação, e aqui vamos ter alguns programas de aceleração à boa maneira, digamos, do empreendedorismo e do ambiente das startups. Vamos ter programas de aceleração e de ideação em parceria com o Moda Lisboa e em parceria com o Portugal Fashion. Vamos lançar este projeto agora na Motíssima em fevereiro, já no próximo mês. Ele depois será lançado publicamente. O consórcio é composto por 53 entidades, já agora. Isto equivale a um investimento global do PRR de 150 milhões de euros. Obviamente o BCSD fica só com uma pequena parte, uma pequena parcela desse bolo financeiro, mas dizia, vamos lançar a nossa parte no projeto, a nossa fatia em fevereiro, durante a Motíssima. Todo o projeto liderado pelo CITEV, o consórcio das 53 entidades, será lançado em março e, portanto, vão ouvir falar bastante, em princípio, se correr bem, deste projeto que se chama BIT, pelo menos até ao final de 2025. E sobre projetos, é isto, a ideia de termos uma Head of Projects é poder crescer o portfólio de projetos e isso poder ajudar a crescer o tema da sustentabilidade em Portugal, mas também dar mais sustentação económica ou financeira ao BCSD sem exaurir os membros ou sem pedir mais aos membros. Sem mais demoras, passava a palavra ao Tiago, que presumo que esteja on board também. Estou sim, João, muito obrigado por passar a palavra. Desde já um bom dia a todas e a todos. E fico muito satisfeito por ver aqui uma enorme moldura humana aqui a ver aqui a nossa apresentação das nossas atividades. É um excelente sinal da vontade que têm de participar nas nossas atividades. Eu sou o diretor da formação e comigo tenho o Rafael, que por acaso hoje não está aqui na equipa da formação, somos 2, e queria, antes de falar aqui um bocadinho das atividades, queria-vos só dar aqui 2 ou 3 notas que a mim me parecem ser relevantes para também poderem perceber qual é que é o racional que está por trás de toda a forma como a formação está a ser montada, tanto nas atividades que são regulares como naquelas que estão previstas e que vão acontecer de novo, de resto, por exemplo, a academia, que o João já referiu no início da sessão. E queria-vos dar esta nota que recentemente esta era uma tendência que já existia em 2022 e temos visto agora nesta passagem para 2023 vários estudos, várias fontes das mais diversas áreas que mostram, por um lado, a necessidade das empresas reterem e atraírem talento, e que, na minha opinião, até devem também pensar em criar talento dentro das próprias organizações para aumentarem as taxas de retenção, mas por outro lado, portanto, ou seja, de um lado temos este ponto que as empresas devem atender e que podem ser respondidas com formação, e por outro lado também temos vários estudos que apontam que não existem neste momento as competências necessárias para fazer uma transição da economia verde e justa. Portanto, ou seja, há aqui por um lado as empresas têm este interesse em manter e reter os seus colaboradores e fazer essa criação de talento, e por outro lado essas competências não existem. E curiosamente, recentemente em novembro de 2022, a Microsoft e a Boston Consulting Group, a BCG, auscultaram algumas empresas e tiveram resultados bastante interessantes, nomeadamente um que liga com este primeiro ponto que estava a dizer, que é 68% dos líderes em sustentabilidade foram recrutados internamente. Ou seja, 68% dos líderes que neste momento estão dentro das empresas a liderar o pilar da sustentabilidade foram potenciados, portanto, o talento foi criado dentro da própria organização. Por outro lado, eles apontam para 3 fatores, que são os 3 fatores que são preponderantes para conseguir, no fundo, operacionalizar esta questão da sustentabilidade em ligação com a capacitação, que é o desenvolvimento de talento. Eles conseguiram provar que facilita a jornada para a sustentabilidade. Em segundo, que as empresas necessitam de equipas multidisciplinares com competências especializadas em sustentabilidade. E em terceiro, que as empresas, ou seja, têm que garantir que todos os colaboradores têm uma fluência nos básicos da sustentabilidade. Fazer esta mudança para a sustentabilidade requer uma mudança comportamental, um pensar fora da caixa por parte de toda a organização. Pronto. E no fundo é para ajudar esta capacitação e aquisição de competências para a sustentabilidade empresarial e que são necessárias
para transformar a economia a benefício das pessoas e do planeta, ou não fosse esse o nosso propósito, que a formação se propõe a atuar com as suas atividades regulares, e já agora começando já aqui pelo primeiro bullet point, a jornada para a sustentabilidade está dividida em 4 níveis, e estes 4 níveis pretendem precisamente atuar tanto do lado mais de dar esta fluência dos básicos da sustentabilidade, com o nosso nível 1 e o nosso nível 2, mas também a caminhar para a especialização, ou seja, nós pretendemos com esta jornada atender estas várias necessidades que podem existir, num caminho mais especializado ou num caminho mais holístico, mais abrangente, consoante o nível, e curiosamente nós temos de facto sentido que temos empresas que vêm às nossas formações numa lógica de ou adquirir competências específicas ou numa lógica de entender até pessoas que não são, colaboradores que não são diretamente da área da sustentabilidade, mas que vêm participar no nível 1 e 2. Depois, por outro lado, temos as formações in company, que vêm com um claro crescimento. Aliás, até temos aqui algumas empresas que assim usufruíram no ano passado. Já vi o António Victor da Repsol, já vi a Amorim, que também fizemos uma sessão. Estamos a preparar outras. Está aí a Catarina também da Motengil, que temos uma formação também grande com eles in company. Por outro lado, outra das nossas apostas é de facto a formação executiva. Portanto, nós já tínhamos com a Porto Business School em gestão sustentável. Vamos abrir no final do ano com a Católica, o Future Leaders, portanto, ou seja, para no fundo termos aqui esta presença também da nossa formação, tanto aqui neste caso, tanto na geografia mais a norte, como mais a centro, e depois temos a nossa formação, a nossa Masterclass ODS, que é em parceria com o Grace, que normalmente tem 2 edições, vai passar a 3, portanto vamos ter uma Masterclass, estas Masterclasses já estão todas em registro presencial, e vamos ter uma terceira Masterclass este ano, que vai ser presencial no Porto. Tá? Então, no fundo, também para dar começarmos a estender aqui a nossa, já vamos falar do Pacto de Mobilidade em Braga, o CITEV, que lidera o nosso consórcio da moda, que também lá em cima, portanto, estamos aqui a aumentar a nossa abrangência geográfica. Das novas atividades, vamos lançar de facto a academia, portanto, nós temos esta necessidade de diversificar cada vez mais a nossa formação em termos de temas, em termos de abrangência, em termos de horas, em termos de formato, e então vamos lançar esta marca da academia precisamente na conferência anual. Vamos ter de começar também, e eu acho que a formação tem bebido muito, e o João há pouco também referiu esta questão da transição para a plataforma, a formação também está nesta tentativa de fazer aqui a junção, a combinação entre a digitalização e a sustentabilidade, e portanto vamos passar a ter o nosso nível 1 de forma assíncrona, portanto o nosso Discover. Depois, por outro lado, vamos ter um programa de formação em parceria com a Fundação Santander, que vai ser lançado muito brevemente, eu diria que nos próximos 15 dias, em que vamos promover 600 bolsas direcionadas a PMEs. Portanto, é outra assim, das novidades que temos para o próximo ano. Vamos lançar a formação em comunicação para a sustentabilidade, aqui também numa tentativa de fazer aqui a ligação entre as várias áreas do BCSD e também as várias áreas dentro das próprias empresas que têm que operacionalizar a sustentabilidade, não é? Desde a estratégia à operacionalização à comunicação. E por último, temos feito e temos previstas várias formações em parceria, por exemplo, com a Saída da Casca, ou com organizações como o Turismo em Portugal. Temos para breve também, já vi aqui um dos nossos mais recentes membros, a quem deixo já as boas-vindas, no caso, onde também estamos a fazer, onde também temos aí formações em parceria previstas, e portanto, serão assim as novas atividades que irão acontecer este ano. E queria só dar nota, antes de passar, que se por um lado, se passar aqui o testemunho, se por um lado já vimos que temos aqui balizado, e bem balizado e bem planeado tudo o que está a vir da nossa equipa de conhecimento, e a formação bebe muito de tudo aquilo que ouviram falar da Maria João. Nada disto pode acontecer se não houver comunicação. E, portanto, deixo aqui a minha passagem de testemunho aqui para a Júlia, que fará agora a parte de percebermos como é que tudo isto, tanto do lado do conhecimento como do lado da formação, vai ser comunicado e vai chegar a vocês das mais variadas formas. Júlia, com muito gosto e com muito prazer, passo-se muito para ti. Obrigada, Tiago. Bom dia a todos, uma vez mais. Também não quero ficar atrás dos meus queridos colegas. Portanto, muitas destas coisas que eu vou apresentar, vou tentar ser o mais breve possível, só temos 10 minutos. E ainda queríamos abrir um bocadinho a perguntas e algum tipo de conversa que seja pertinente. Muitas destas coisas já todos estarão familiarizados, se calhar menos os membros mais recentes, mas só fazendo aqui um resumo muito breve. As atividades, nós dividimos entre atividades regulares e atividades novas que serão lançadas e desenvolvidas em 2023.
A manter será a alimentação e gestão dos sites do Institucional, de Sustainable Finance e de ODS, que sofreu, este último ODS, sofreu uma reestruturação e uma atualização no ano 2022, que nós ainda estamos a aguardar esta comunicação, este lançamento mais oficial e mais ruidoso, no bom sentido, para este ano. Não sei se já tiveram a oportunidade de consultar, caso não tenham tido, convido todos a fazerem-no. Tentámos... O site é um dos sites com mais visitas que nós temos, é o site com mais visitas, aliás, e portanto tentámos atualizá-lo em termos gráficos, em termos de aparência, mas também em termos de conteúdos, virá-lo um bocadinho mais para aquilo que as empresas podem achar útil no que toca aos objetivos de desenvolvimento sustentável. O site, os outros dois, pronto, já conhecem e esperemos que sejam visitantes regulares dos mesmos. Continuaremos com o planeamento e alimentação das nossas redes sociais, temos presença em todos, LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook. Vamos continuar com as nossas newsletters, as nossas tendências, que é a agenda de sustentabilidade e mais as outras duas de financiamento e de diretrizes. Temos também, vamos manter as conversas sobre sustentabilidade tanto na nossa newsletter como na Rádio Futura. Também, como a Maria João já mencionou, o Prémio Alfredo da Silva, que vai para a sua 3ª edição. Vamos manter também, claro, o relatório de contas que está neste momento em produção e será apresentado no momento da Assembleia Geral. Continuar com o apoio à comunicação, como o Tiago e a Maria também referiram. A minha área, a minha e da Joana, de comunicação, é uma área transversal a todas, não só de apoio e de uma das ferramentas principais também da marca e da organização BCSD Portugal, mas também de apoio a todas as outras áreas, seja de formação, seja de operações, seja de knowledge. E portanto, como saberão, ou como também provavelmente acontecerá em cada uma das vossas empresas, é uma área que dá apoio e que trabalha muito proximamente com as restantes áreas e que dá apoio e ajuda a comunicar e a divulgar e a levar até todos os nossos membros tudo o que acontece e tudo aquilo que é pensado e que é desenvolvido para os nossos membros. Continuar também com o apoio das publicações, no apoio às publicações, que quer tenham origem nos grupos de trabalho, algumas traduções também já fizemos de conteúdos originais do WBCSD. Depois aqui no que toca aos eventos propriamente ditos, teremos a Assembleia Geral em março, o Open Day em setembro pelo 2º ano consecutivo, o Encontro de Delegados, que este ano será em outubro, o Jantar de Presidentes em dezembro, e depois, pontualmente, como é exemplo também da próxima semana, o evento de tendências, sempre que se justifica, iremos realizar alguns eventos ou online ou offline, também alguns, como já falamos hoje, em parceria com os nossos membros. Muitas vezes surgem estas oportunidades, surgiu o ano passado com a EDP, na altura da Cimeira dos Oceanos, e também com a Abreu, as terças com impacto. Portanto, existe sempre dentro das nossas capacidades, não é? Como sabem, somos uma equipa muito pequena, mas existe sempre a possibilidade de desenvolvermos pontualmente estas atividades extra. Como novas atividades para 2023, temos também nos nossos planos desenvolver um guia de eventos sustentáveis. É um tema para o qual somos consultados muitas vezes, porque também é uma preocupação nossa. Não podemos dizer uma coisa e fazer outra, não é? Portanto, como sabem, sempre que fazemos eventos, temos esta preocupação bem presente com os nossos fornecedores, com as nossas práticas. Portanto, gostaríamos também de poder compilar toda esta informação, partilhar convosco, partilhar com quem procura e quem precisa. Vamos também... peço desculpa, estamos aqui um bocadinho em cima do tempo.
tentar acelerar um bocadinho. Também ter uma preocupação em segmentar um bocadinho mais a comunicação, porque sabemos que em 150 empresas, muitas são diferentes, têm graus de maturidade diferentes, dimensões diferentes, até localizações diferentes, portanto, sabemos que a comunicação será tão mais eficaz quanto mais segmentada e personalizada for. Vamos reestruturar o nosso site também institucional, tentando orientá-lo um bocadinho mais para uma lógica de conversão de novos membros. Vamos, trabalhando aqui em parceria com o Departamento de Formação, criar conteúdos de formação sobre comunicação, muito também nesta lógica não só dos eventos, mas também da comunicação propriamente dita. Como o João também já referiu, vamos começar a partir de fevereiro a trabalhar com uma agência de relações públicas e, por fim, teremos a conferência anual, que vai deixar de ser apenas de 2 em 2 anos para ser realmente anual, como o próprio nome indica. E por isso é que também vamos pôr o nosso foco e as nossas forças neste evento, tentando eliminar alguns dos outros eventos assim, com menos força e colocando mais foco e mais investimento neste momento da conferência anual, que teremos aqui. Pronto, exatamente. A ideia seria, ou um dos nossos planos seria também descentralizar de alguma forma. Nós temos muitos membros e muitas pessoas que fazem parte do nosso ecossistema que não estão em Lisboa, não é? Que estão no norte do país, estão no Minho, estão de Lisboa para cima, e portanto uma das possibilidades será também descentralizar a conferência, levá-la para o Porto, será uma das ideias, e o foco desta conferência será então os desafios e as boas práticas empresariais para cumprir as metas e os objetivos até 2030 e 2050. Queremos dar voz às nossas empresas, às boas práticas e também voz àquilo que nós, enquanto BCSD, estamos a desenvolver e estamos a planear para dar apoio a este cumprimento e para dar apoio às empresas para que possam cumprir estas metas. E, portanto, temos já aqui uma agenda muito preliminar, tudo isto, a parte da tarde diria que está fechada, tirando, claro, o keynote speaker, mas pronto, aqui a ideia seria, temos aqui uma keynote speaker, nossa proposta é que seja Meghan Markle, também pelo foco que nós queremos dar e que vamos dar este ano a este pilar social, esta área social do DEI, sendo a Meghan Markle também uma embaixadora destas causas, não só da diversidade, como também da igualdade, dos direitos da mulher. É um nome que também, por ser bastante forte, também nos ajuda a ter uma amplitude mediática bastante maior. Vamos ter aqui o final, mais de metade da manhã também dedicada à comunicação das nossas atividades e das nossas iniciativas, nomeadamente o lançamento da Academia BCSD Portugal, a apresentação oficial do BIT também para um maior número de pessoas, showcase dos grupos de trabalho e o lançamento, nesta altura já com as coisas mais organizadas e mais estruturadas do novo grupo de trabalho, que será um dos focos então do ano 2023. Depois à tarde teremos alguns showcases de alguns dos setores que foram identificados como estratégicos também pelos membros e por nós, BCSD Portugal, sendo eles o agroalimentar, mobilidade, têxtil, construção, retalho e turismo. E depois fecharemos com um keynote speaker, que gostaríamos muito que fosse a Mariana Mazzucato, que dará então fará um encerramento assim mais inspirador e que feche com chave de ouro para percebermos o que é que terá de ser reinventado, como é que o sistema económico pode ser repensado para que as empresas então possam cumprir estas metas, sendo sustentáveis, mas também mantendo a sua sustentabilidade a todos os níveis. Agora passo a palavra ao João, novamente. Muito bem, obrigado, Júlia. Nós estamos em cima da hora, só estou um bocadinho menos preocupado porque muitos de vós ficarão para a segunda parte, que começa às 11h30, e portanto o que significa é que vamos ter aqui um intervalo mais curto, que não será de meia hora, será talvez de 15 minutos. Bom, o documento ser-vos já enviado e portanto eu não vou entrar em pormenor no calendário, é um calendário ainda em construção, estes 1, 2 a 20 ou até 21, esta numeração não são os dias, é uma sequenciação de eventos,
de 1 a 21, são talvez os mais relevantes, diria, e vamos obviamente, e ao slide seguinte, vamos obviamente colocando estes eventos as nossas atividades no nosso site, e portanto eu sugeria que fossem acompanhando o nosso calendário de eventos a partir ou através do site, da consulta direta ao calendário que está no site. E quanto à estimativa orçamental, nós este ano vamos dar um salto grande do ponto de vista dos rendimentos. Tem aqui 2 gráficos, o primeiro sobre a evolução de rendimentos e o segundo sobre a evolução de resultados líquidos. Ainda não temos dados finais sobre 22, e obviamente 23 é só uma estimativa, com tudo o que tem de fragilidade, mas a verdade é que vamos aumentar em cerca de 75%, é a previsão, o volume de rendimentos, e em grande medida por causa do tal projeto da moda, as 4 pessoas que são pagas integralmente pelo PRR, permite-nos dar aqui um salto no volume de rendimentos. O resultado líquido anual, os resultados líquidos são sempre muito próximos de zero, ora negativos, ora positivos, nos últimos anos tendencialmente positivos, o que é uma boa notícia, mas portanto esperamos já agora em relação a 22 ter um resultado líquido positivo na ordem dos 11 mil euros, e esperamos em 2023 ter sensivelmente o dobro, mas não é o que nos move, resultados positivos. De resto não há grandes diferenças, a não ser ao nível das cotas, a revisão do sistema de cotas para podermos fazer acompanhar da inflação, a evolução da inflação dos salários da equipa, e depois também o aumento de volume de FSIs por via deste projeto na área da moda, e também já agora um aumento ao nível dos rendimentos, outros rendimentos, nomeadamente patrocínios, que esperamos obter com a conferência anual. Dito isto, e para concluir, eu estava a pensar, até nem era habitual nós no passado partilharmos plano de atividades e orçamento, mas achei que era de bom tom este ano fazermos isso, e quem sabe no futuro falo-emos até de uma forma mais estruturada. Para concluir, e não quero mais mostrar os rostos que vão animando o cotidiano do BCSD, para além dos membros e dos seus delegados, portanto temos na direção, temos uma nova direção. Eu a abrir o nosso encontro hoje referi que passámos a ter 9 empresas na direção, são estas 9, eram 7, e passámos a ter como presidente, como sabe, António Pires de Lima. O Andy Brown saiu da Galp agora recentemente, no final do ano, e está em vias de ser substituído, mas de resto são os rostos que fazem parte da nossa direção. Quanto à equipa BCSD, last but not the least, temos neste momento uma equipa, como eu dizia, composta por 15 pessoas, como dizia a abrir, digamos, 5 áreas-chave: a área do conhecimento, a área da formação, a área da comunicação, cujos protagonistas ou os responsáveis hoje tomaram a palavra, e depois temos a área de projects, que eu tenho vindo a falar, que começa em fevereiro, e uma área mais interna de operações e estratégia, que é assegurada pelo Ricardo. E depois cada uma destas áreas tem as suas próprias equipas, e vocês que acompanham esta reunião, em muitos casos, têm relações diretas, quer ao nível da área de knowledge, quer ao nível da formação, quer ao nível da comunicação, com estas pessoas. Também encontram aqui a equipa da moda, e vamos acabar com uma fotografia de todos, sem legenda, mas é uma fotografia. Nós fazemos 2 off-site meetings por ano, já agora 2 encontros fora do contexto de trabalho, em que fazemos uma reflexão sobre as nossas atividades e o futuro, e esta é uma fotografia na última off-site meeting que ocorreu em Minde, próximo da Serra dos Candeeiros, que se vê ao fundo. E é isto, a fechar esta sessão da apresentação de plano de atividades e orçamento. Nós tínhamos pensado acabar a sessão há 20 minutos, às 11h e não às 11h05, e portanto para termos 15 minutos de debate aberto, eu sugeri que tivéssemos 10 minutos de debate aberto até às 11h15, e depois fazíamos então o tal quarto de hora de pausa para entrarmos na segunda metade desta manhã sobre o grupo de trabalho social que vamos ter na área social. E, portanto, sem mais demoras e sem grande ordem, diria eu, podemos até parar a partilha, ou não. Eu vou aqui ligar o mosaico, e se houver, pedia-vos que sinalizassem com a mão no ar, e se houver, então, temos o António Vítor. António, por favor. Sim, obrigado pela partilha e parabéns pelo programa. Queria, a propósito da introdução do tema social e criação do grupo de trabalho DEI,
fazer um comentário. Nós, como muitas outras empresas associadas, pertencemos a várias associações e às vezes sentimos um bocadinho em temas como este exemplo que eu fui buscar, alguma quase concorrência entre associações. Portanto, a sugestão era um bocadinho, neste caso concreto, até para darmos exemplos do ODS da cooperação, trabalharmos, por exemplo, com o Grace nesta área, já o temos feito no passado. Um segundo tema que queria perguntar era relativamente na área de comunicação, qual é a nossa estratégia em termos de redes sociais? Portanto, como é que tratamos o LinkedIn via BCSD ou os membros da direção ou enfim, o secretário-geral, qual é a nossa estratégia para redes sociais? Obrigado. Ok, eu vou ser muito sucinto. Eu sugeria discutirmos o tema DEI na sessão seguinte, porque temos 1h30 só para falar sobre esse tema e, portanto, para não esgotar estes 10 minutos a falar sobre esse tema, mas sem dúvida parcerias é um tema que é muito importante para nós e que somos muito sensíveis e temos, inclusive, no caso do Grace, um protocolo de cooperação. Eu em particular, esta sexta-feira, ou próxima sexta-feira, almoço com a Maria João, secretária-geral do Grace, minha homóloga no Grace, e, portanto, temos essa preocupação sempre. Dito isto, os países latinos resolvem as coisas à mesa, não é? Dito isto, quanto à estratégia para o LinkedIn, Júlia, se calhar 2 pinceladas sobre isso. Sim, António, não tenho a certeza se entendi a sua questão, mas só falando um bocadinho sobre a nossa estratégia de LinkedIn e de redes, nós nas nossas plataformas de social media, aquilo que nós comunicamos são as nossas iniciativas, e todas as iniciativas que desenvolvemos em parceria com membros ou com outros parceiros, seja o Grace, por exemplo, fazemos isso em formação, temos algumas formações em parceria, já tivemos também newsletters em parceria com outros membros que sugeriram conteúdos e fazia sentido e, portanto, comunicamos esse tipo de conteúdos. A nossa linha editorial, não é? Digamos assim, é comunicar os membros através daquilo que eles desenvolvem connosco ou daquilo que nós desenvolvemos para os membros. Mas não sei se queria colocar alguma questão em específico em relação à comunicação, em relação a alguma oportunidade que possa identificar. Não, era isto, porque estava ausente no plano, não havia nenhuma menção a redes sociais, era um bocadinho a entender. Obrigado. Ok. Boa, excelente. Mais questões, por favor, sem constrangimentos. Nós, obviamente, já agora dar esta nota, vamos ao longo do ano desenvolvendo atividades que não estão em plano, como é evidente, porque não são antecipáveis, algumas que partem de nós, mas também, e em muitos casos e sobretudo, atividades para as quais somos desafiados por membros ou grupos de membros, não é? E, portanto, este plano não esgota, pelo contrário, essa nossa abertura e permeabilidade ao desenvolvimento de atividades, desde com a devida antecedência, planeamento e nossa capacidade de resposta, claro, mas ao desenvolvimento de atividades com os membros, que não são antecipáveis, ou a resposta, enfim, a desenvolvimentos do contexto que obriguem a reflexões ou que obriguem a uma resposta que não era antecipável. Temos aqui uma questão, João. Não estava a ver nenhuma mão, perdão. Sim, senhora Catarina. Sim, Catarina Vieira. Não é a Catarina, não é a Catarina. Eu não sou a Catarina, mas estou a usar o link da Catarina. Provavelmente esqueci-me de inscrever. Mas então eu vou dizer Mota em Gil. Exatamente. Em primeiro lugar, bom dia a todos e parabéns, João, pela iniciativa e pela apresentação e a restante equipa. Isto não é uma pergunta, é mais até uma partilha do trabalho que tem sido feito aqui com a BCSD este ano, e queria só dar esta nota do curso que está a ser ministrado neste momento aqui pelo Tiago Carrilho, e dar o feedback que tem sido um curso que tem sido disruptivo internamente, ou seja, as pessoas têm encarado este curso de uma forma bastante positiva e que efetivamente está a fazer a diferença por ser um curso muito ajustado à realidade da empresa. E isto é uma prática que vocês, lá está, é a primeira vez que nós estamos a ter este contacto tão próximo convosco a nível de formação, pelo menos com o meu conhecimento,
e quero dar os parabéns e o feedback positivo das pessoas que estão a ter este curso, que estão a sentir que efetivamente agora começam a perceber um bocadinho de sustentabilidade, e estamos a fazer aqui um caminho com o Tiago neste processo de awareness, mas pronto, não queria deixar de ter aqui a oportunidade de vos dar os parabéns e reforçar mais uma vez que sem dúvida nenhuma é o melhor método de conseguirmos chegar a todas as empresas, que é ajustar à realidade e às questões particulares de cada uma das empresas. Por isso, parabéns Tiago e parabéns equipa BST. Obrigado. Obrigado, muito obrigado também. Obrigado, obrigado. Muito bem, ainda temos aqui uma janela de 4 minutos para o novo limite de 11h15. Não sei se... João, se calhar relembrar só para pessoas que se tenham juntado, entretanto, que temos aqui no chat o link para o questionário de avaliação das atividades do BCSD e do desempenho do BCSD Portugal em 2022, que receberam por e-mail, mas fizemos o reforço e também reforçamos a importância de responderem ao questionário, que agradecemos muito. Portanto, relembrar só, o prazo é até 26 de janeiro, portanto, lançamos aqui o pedido. Exato, quer dizer, no fundo nós temos aqui 3 ou 4 momentos ao longo do ano, através dos quais vamos afinando as nossas atividades e procurando ir mais de encontro, ou procurando assegurar que elas vão mais de encontro às vossas necessidades, digamos assim. Um desses momentos é o encontro de delegados, e que é sempre ali a meio do ano e nos ajuda depois a formatar o plano de atividades para o ano subsequente. E outro dos momentos é este, obviamente, o de avaliação das atividades através deste questionário online. E, portanto, entre outros, evidentemente, momentos, mais um ou dois, mas estes dois em particular, encontro de delegados e este questionário, é muito importante para nós irmos tirando a temperatura ao que vamos fazendo e afinando a rota para assegurar que ela vai mais de encontro às vossas expectativas, vossas dos membros. Sim, nós depois repetimos um questionário a meio do ano, mas este, pronto, de facto é muito importante para fazermos o balanço do ano que se concluiu recentemente. E temos um para os grupos de trabalho, especificamente. Exato. Quer dizer, portanto, vamos fazendo outras auscultações. Mas estas duas, uma mais caótica, digamos, a do encontro de delegados, menos organizada, e é mesmo para ser assim, e outra mais organizada, como seja este questionário, não é? João, se calhar só relembrar que para o evento seguinte é este mesmo link. Exatamente. Não precisam de sair e voltar a entrar, se quiserem pôr em pausa só enquanto fazem o intervalo, mas é através deste mesmo link. Exato. E já agora... E se quiserem estender o convite também a alguém da vossa equipa ou da vossa empresa que tenha interesse no tema, que até faça mais sentido estar presente na sessão, também podem fazê-lo, sem problema. Basta que se inscrevam e que acedam normalmente. Para os da semana que vem, que já precisam de nova inscrição, os que eu referi a abrir, sobre tendências ESG e sobre a nova diretiva de dever de diligência. Caso alguém não tenha recebido o convite para a próxima semana, por favor escreva aqui no chat e eu própria farei o envio, caso tenha escapado algum e-mail. Uma base de dados é como um bebé, não é? É o mesmo tipo de cuidado e de atenção que tem que se dar permanente. Bebé de colo e biberon, está sempre desatualizada uma base de dados. Por isso contamos muito com o vosso apoio de babysitting da nossa base de dados, só para fechar a metáfora. Ok, sem mais demoras, e agradecendo muito a vossa presença e da equipa do BCSD, etc. Despedimos-nos e para quem fica para a sessão seguinte, até já.